Bom estarmos juntos, para cultuar ao Senhor. Mas aqui está comigo o pastor Rodrigo Diniz, da Nova Vida lá de Vista Alegre, nosso amigo, nosso irmão, e vai nos abençoar essa noite com a palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Amém, querido. Boa noite. Muito obrigado. Graça e paz. Que bom que está aqui, tendo essa honrosa missão de encerrar esse aniversário, Somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua igreja e nas igrejas de Nova Vida ao redor desse país, Pastor Maurício também é um grande amigo, sempre, algumas vezes já esteve lá nos abençoando, e é muito difícil eu sair lá da igreja num domingo, mas saí porque foi um pedido de um amigo, de alguém que está sempre lá conosco. Nossa igreja está lá agora realizando também o seu culto. Prazer conhecer os irmãos, parabéns por mais esse aniversário. Eu espero que Deus nos use e que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, no verso de número 1. Livro de Crônicas, à medida que você for encontrando, se você puder, coloque-se de pé. Capítulo 33, verso de número 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 1. Você achou? Diga amém. Está aí logo depois de 1 Crônicas. Te ajuda? Está aí na sua Bíblia, pode ter certeza. Pode procurar que está aí. Fica na dúvida não. Você achou? Diga amém. O pessoal que está procurando no celular fica rindo, de quem está procurando na Bíblia, Mas no celular é fácil, Então você que está com a Bíblia na mão e já achou, vamos ler junto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 1. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu aos médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: nesse templo e em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Verso 9. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Verso 10. O Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para Babilônia. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós nos curvamos diante da Tua palavra, pedindo a Tua orientação, a Tua iluminação sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz e que isso se cumpra nessa noite, ó Pai. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos Te ouvir. Não apenas aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos, através da Tua vontade. Fala conosco nessa noite, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Você já conhecia a história do rei Manassés? Já ouviu falar sobre ele? Pelo menos, Já ouviu falar desse nome? A história toda da humanidade está repleta de homens que deixaram esse rastro sombrio na sua vida de perversidade. Homens assassinos, idólatras, sanguinários, feiticeiros, déspotas. Mas talvez nenhum desses nomes da história que você conheça tenha excedido em maldade a vida do rei Manassés. Esse que foi o 13º rei de Judá, filho de um dos mais bem-sucedidos reis de Israel, Ezequias, mas um dos mais prósperos. Porém,
Os milagres e a vitória na vida de seu pai não o influenciaram a ponto de fazer o que era reto diante de Deus. Manassés assumiu o reinado, aí como nós lemos, com 12 anos de idade, reinou por 55 anos. O nome de Manassés significa aquele que esquece, e Manassés se esqueceu de Deus. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. A lista dos pecados de Manassés é repulsiva. E aí nós nos perguntamos nessa noite, por que o nome, por que a história desse homem está na Bíblia? Quais ensinamentos a vida desse homem pode nos trazer no dia de hoje? Você que saiu de casa, você que de repente enfrentou a chuva para estar aqui nessa noite. Por que ouviremos falar sobre a vida desse homem? Por que ouviremos falar sobre um homem que a lista da sua vida é repulsiva? Por que ouviremos falar sobre um homem que a sua vida deixou um rastro de sangue em tudo aquilo que ele fez? Ocorre que, por muitas vezes, nós acreditamos que também a nossa vida não tem mais jeito. Por muitas vezes, nós nos colocamos no rol das pessoas irrecuperáveis. Colocamos os nossos sonhos como verdadeiras impossibilidades. Julgamos que a nossa família está condenada ao fracasso. Nossos pecados, muitas vezes, ao invés de nos levar ao arrependimento, nos colocam em profunda decepção pessoal, nos colocam ainda mais culpa. Muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa trajetória, a culpa do pecado consegue ser maior do que a nossa fé. Será que há situações da sua vida assim, nessa noite, hoje? Será que a história de Manassés pode iluminar as nossas vidas nessa noite? Será que a vida desse homem pode nos trazer algo de oportuno, algo de interessante, algo que você possa aprender e levar para sua casa? A história de Manassés vai nos provar. A história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não seja ainda mais profunda nas nossas vidas. A história de Manassés vai nos provar que, de fato, a graça é maior do que o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem foi Manassés? Aí com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 1, logo aí que nós lemos, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Manassés, filho de Ezequias, um rei piedoso, bem-sucedido, próspero em tudo quanto fez, e tudo que fazia era uma vida de retidão diante de Deus. Manassés nasceu num berço de ouro, como nós podemos afirmar nos dias de hoje. Viu grandes milagres na vida do seu pai, viu grandes vitórias a partir do governo do seu pai. Porém, Manassés esbanjou todas as suas oportunidades e decidiu viver longe do exemplo do pai. Você conhece alguém que esbanja oportunidades? Você conhece alguém que perde as oportunidades que a vida lhe dá? Você conhece alguém que, tendo um bom pai, tendo uma boa mãe, tendo uma família estruturada, ainda consegue viver longe desse padrão? Pois bem, essa é a história de Manassés. Talvez Manassés tenha tido um dos reinados mais longos de Judá. Reinou por 55 anos. Teve tempo, e muito tempo, para andar com Deus, mas o texto nos afirma que ele fez apenas o que era mal perante o Senhor. Manassés perdeu oportunidades. E eu e você, nessa noite, com a vida de Manassés, precisamos aprender algumas coisas. E uma delas é que nós não vamos durar para sempre. Uma delas é que nós não sabemos quais oportunidades vão voltar na nossa vida. Nós fazemos planos para o amanhã, fazemos planos para segunda-feira, fazemos planos para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, fazemos planos para a nossa aposentadoria e sequer sabemos o que poderá acontecer no próximo segundo das nossas vidas. Muitas vezes é a ansiedade que toma conta da nossa fé. Manassés foi esse homem, perdeu oportunidades, fez o que era mal perante o Senhor, achando que duraria para sempre a sua vida. Nós temos a vida que Deus nos deu hoje, para ainda andar com Ele. Por isso a Bíblia nos afirma que o dia da salvação chama-se hoje. O ontem se passou, o amanhã não está no nosso controle, o dia é hoje. E pairam-nos algumas perguntas. Como você tem levado a sua vida? Quais são as situações que lhe trouxeram aqui nessa noite? Quais são os rudimentos que estão movimentando a sua trajetória e a sua família?
como você tem levado a sua vida. Você não tem o dia de amanhã, você tem o dia de hoje. Você não tem o amanhã para amar alguém. Você não tem o amanhã para ser um bom funcionário. Você não tem o amanhã para ser um cristão próspero. Você não tem o amanhã para ser um cristão eficiente. Você tem o dia de hoje. O que você está fazendo no dia de hoje? É hoje o dia que eu e você temos para andar com ele. Manassés, porém, usou o seu reinado para provocar a ira de Deus. Quais foram os pecados de Manassés? Olha o versículo 3 comigo. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor já tinha dito: meu nome permanecerá para sempre, mas ele construiu novos altares. Verso 5, nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia. Recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Olha aqui o verso 9. Manassés ainda desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés não apenas pecou, Manassés fez pior do que os inimigos que o Senhor tinha retirado do caminho de Israel. Manassés foi um líder mau. Manassés levou o povo a pecar. Manassés usou da sua influência para desviar as pessoas de Deus. Manassés e a sua nação fizeram coisas piores do que as nações pagãs. Edificou altares para ídolos que o seu pai já tinha derrubado. Manassés levou o povo a novamente adorar a Baal. Manassés se prostrou diante das estrelas, ele adorava as estrelas, tornou-se um viciado em astrologia, um místico inveterado, tornou-se um apóstata, naufragou da fé. Manassés também, não apenas isso, mas profanou a casa de Deus, introduziu dentro da igreja ídolos abomináveis. Na verdade, não apenas ídolos, ele construiu imagens durante todo o templo, insultou a santidade de Deus, construiu altares para novos ídolos no meio da cidade. É comum no meio da cidade você ver alguns altares, alguns ídolos, no meio da cidade, uma calçada, onde pessoas ficavam ali durante todo o dia prestando cultos. Não apenas isso, Manassés também se tornou um feiticeiro inveterado. A feitiçaria de Manassés chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Na verdade, Manassés se tornou também um adivinho, agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, consultava os mortos, era feiticeiro, espírita, pai de santo, provocava o Senhor a ira, praticou feitiçaria, magia, adivinhação e consulta aos mortos. Veja bem, por que a história desse homem está aqui registrada nos livros da Bíblia? O que esse homem pode nos ensinar? Um homem que estava mergulhado até o seu pescoço com feitiçaria, com espiritismo, com astrologia, consulta aos mortos, misticismo pagão. Manassés foi um líder, irmãos, sanguinário. Manassés derramou sangue inocente. Lá em 2 Reis, capítulo 21, verso 16, diz que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu a cidade de Jerusalém de um extremo a outro, levando Judá a cometer pecados e fazer aquilo que o Senhor reprova. Não apenas gente inocente, Manassés matou seus próprios filhos. Manassés matou o filho de outras pessoas. Nós temos relatos históricos através de um historiador chamado Flávio Josefo, que foi Manassés que mandou cortar o profeta Isaías ao meio. Manassés, esse homem. Manassés tinha raiva de Isaías, porque Isaías tinha profetizado nos seus contemporâneos, aqueles antes do seu pai. Flávio Josefo ainda nos diz que Manassés, a mando de Manassés, todos os dias alguém era sacrificado a seu poder. Homem mau, truculento, assassino, sanguinário. Talvez você pode estar perguntando o que a vida desse homem pode nos ensinar nessa noite. Um homem que não estava perto de Deus, estava longe do Senhor, não ouviu os conselhos do Senhor, não seguiu o exemplo do seu pai. E na verdade, Manassés não era um desconhecido de Deus, Manassés sabia quem era Deus, conhecia do poder de Israel, mas isso não se refletiu na sua vida. Ele sabia quem era o Deus do seu pai.
Manassés tinha uma ideia de Deus, mas não tinha vida com Deus. Por muitas vezes, o que nós enfrentamos de dificuldades na nossa carreira cristã, é quando nos falta vida com Deus. Temos ideia de Deus, sabemos quem Ele é, sabemos onde Ele está, sabemos como fazer para encontrá-lo, mas não temos intimidade com Ele. Quais são as situações que estão sufocando você nessa noite? Quais são as situações que, de repente, estão fazendo você viver no pecado? Manassés não fazia isso como alguém ingênuo. Ele tinha consciência do seu pecado, mas isso não importava em arrependimento. Quero alertar você nessa noite com essa mensagem. Quero chamar a sua atenção com essa mensagem. Quero acordar você com essa mensagem. Porque não somente a vida de Manassés, mas todas as nossas vidas aqui nessa noite, elas são feitas de escolhas e de consequências. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Muitas consequências que nós estamos usufruindo ou amargando nas nossas vidas hoje são frutos de escolhas mal feitas, mal planejadas, bem planejadas. Alerte-se nessa noite. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa entender que você decidiu estar aqui nessa noite. E você ter vindo aqui essa noite vai gerar consequências na sua vida. Mas a nossa vida, o tempo todo nós estamos escolhendo. O tempo todo nós estamos escolhendo e o tempo todo nós estamos colhendo os frutos, as consequências das nossas escolhas. Mas essa mensagem também pode servir de aviso para você. Para você que anda no pecado. Para você que gosta de passear no terreno escorregadio do pecado. Essa mensagem pode servir também de aviso. Porque o juízo de Deus veio sobre a vida de Manassés. E ele virá sobre todas as nossas vidas ainda. Você pode abrir os seus olhos nessa noite. E perceber ainda que não há nada que esteja escondido aos olhos do Senhor. Você pode ouvir hoje e decidir no seu coração a voz que está clamando dentro de você. Ouça a voz do Senhor para a sua vida hoje. E eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, volte enquanto ainda é tempo. Que não escuta a voz da palavra, vai precisar ouvir a voz da chibata. Que não atende a voz do amor, vai precisar ser arrastado pela dor. O Senhor falou com Manassés, mas esse não lhe deu ouvido. O que diz no verso 10? O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. É algo impressionante que nós precisamos entender. Não há vida de pecado tão problemática, tão complicada, tão difícil, que torne-se impossível ouvir a voz de Deus. O Senhor ainda falava com Manassés. Você está aqui nessa noite, o Senhor está falando com você. O Senhor nunca deixa de falar conosco. Mesmo em meio aos mais profundos abismos da nossa vida, o Senhor nunca deixa de falar ao nosso coração. Você precisa crer, nesse momento, é Deus quem está falando ao seu coração. É Deus quem está tratando com você. Deus nos repreende, nos corrige. Porque Ele nos ama. A correção de Deus não é para nos matar, mas é para extrair o melhor de nós. Porém, Manassés não ouviu a voz do Senhor. Sempre que alguém ouve e não atende a voz do Senhor, vai amargar alguns sofrimentos na sua vida. Talvez você veio aqui hoje apenas para acompanhar o batismo de alguém que você conhece. Talvez você não tinha para onde ir hoje. Talvez você decidiu aparecer aqui hoje. Talvez você é membro dessa igreja, está há muito tempo sem vir e decidiu vir hoje. É a voz de Deus que está falando com você, meu irmão. Ouça a voz de Deus hoje. Obedeça ao seu chamado hoje. Manassés ouviu, mas não atendeu a voz do seu Deus. E algo estava para acontecer. O rei da Síria prende Manassés e invade a cidade, coloca ganchos no seu corpo, o amarra com cadeias, o coloca numa jaula e o leva cativo para a Babilônia. Olha o verso 10 e 11. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção.
Por isso, verso 11, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria. Foi quem que enviou? O Senhor. E às vezes a gente põe a culpa no mercado financeiro, na alta do dólar, né? A gente põe a culpa na chuva, a gente põe a culpa nos impostos, a gente põe a culpa na crise, a gente põe a culpa no diabo, a gente põe a culpa na sogra. Não, na sogra não, né? Só às vezes, né? Põe a culpa na sogra, põe culpa em tudo. Mas na verdade, o que estava acontecendo na vida de Manassés não era uma investida do rei da Síria, não era uma investida do inimigo, foi o Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, alguns sofrimentos da nossa vida estão nos capacitando a viver uma nova vida. Se Paulo não estivesse preso, provavelmente você não teria quase metade do Novo Testamento que está nas suas mãos. As cartas de Paulo às suas igrejas foram escritas e enviadas da prisão. E se Paulo não estivesse preso, de repente ele estaria indo à igreja falar o que ele escreveu. E isso é o manual que você tem nas suas mãos para a sua vida. Há sofrimentos da nossa vida que estão forjando em nós um novo propósito de vida. E a gente ora a Deus para tirar o sofrimento. A gente tem que orar a Deus para a gente não perder a nossa fé. Hoje eu vi uma pessoa dizendo assim: eu estou debaixo da palavra de fulano de tal, que a crise não vai nos alcançar. Eu falei, não, minha irmã, a crise vai nos alcançar sim. Não, mas que você não crê? Eu falei, creio. Mas primeiro a gente tem que estar debaixo da palavra de Deus, não é da palavra desse fulano, né? E em segundo lugar, a crise vai nos alcançar, irmãos. Quem disse? Nós somos melhores que quem para não perceber a crise? A crise vai nos alcançar. Os temporais da vida podem nos alcançar. Você veio para a igreja para ficar livre de enfermidade, livre de dívida financeira, livre de problema, para conseguir comprar o que você deseja, você está no lugar errado. O que o Evangelho trata não é o que você tinha e o que você tem hoje, não é o que você não tinha e agora tem, é o que você era e o que você é hoje. Não é uma questão de ter, é uma questão de ser. E na verdade, mesmo que a crise nos alcance, mesmo que as tempestades nos alcancem, nós não podemos perder a nossa fé. Interessante daquela passagem dos discípulos, na segunda tempestade, a primeira Jesus acalmou a tempestade, depois foi falar com os discípulos. Na segunda tempestade, Jesus foi para o monte orar e mandou que os discípulos atravessassem o lago. E Jesus aparece a eles na quarta vigília da noite. Quando eles saíram para o barco, estava escurecendo. A quarta vigília da noite, porque os judeus dividem a noite em 4 vigílias. De 6 às 9, a primeira vigília. De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, a quarta e última vigília da noite. Jesus apareceu a eles na quarta vigília da noite. Aqueles homens estavam acabados, cansados de tanto lutar naquele barco e não conseguir resolver aquela situação, e a tempestade não melhorava. Aqueles discípulos poderiam blasfemar, reclamar, resmungar, ainda mais por estarem cumprindo uma ordem do seu mestre. E Jesus estava no monte orando. Mas Jesus estava no monte orando, sabendo onde estavam os seus discípulos, porque o Senhor sabe onde nós estamos. Ele não nos perdeu de vista. Jesus aparece na quarta vigília da noite. E Jesus aparece de um modo, no mínimo, estranho. Porque Jesus poderia soltar uma fumaça e aparecer lá no barco. Jesus poderia pegar um outro barco e chegar até lá. Jesus poderia arrumar um jet ski. Jesus poderia vir nadando. Ele poderia ir voando. Ele poderia mergulhar aqui e aparecer lá. Mas não, ele vai sobre as águas, sobre as tempestades. Na quarta vigília da noite, quando acabam-se os recursos naturais, quando não havia mais o que fazer, Jesus aparece. E como ele aparece? Sobre as águas. Ele tem o controle de todas as tempestades. Por mais altas que elas sejam, as tempestades estão debaixo dos seus pés. Isso não é utopia. Isso não é para você sair daqui feliz ou satisfeito. Isso não é para mexer com o seu emocional. Isso é uma realidade.
Agora, se ele vai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília da noite, isso aí é um caso para você resolver. Mas ele vai. Foi o Senhor. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Toda vez que um comandante era capturado por um exército inimigo, ele cruzava a cidade em carros de bois e numa jaula, como se fosse um bicho. Por isso ele está amarrado como um animal. Gancho no nariz, algemas de bronze. Há relatos de que ele colocaram anzóis na boca de Manassés. Imagina que condição desconfortável. E ainda cruzar a sua cidade preso. Agora aquele que fez tudo que nós ouvimos já, ele é humilhado. O exército inimigo acaba com ele. Quando ouvimos e não obedecemos à voz de Deus, o inimigo tem liberdade para agir e ele age. Uma pergunta que precisa ser feita nessa noite: se você tem dado liberdade ao inimigo? Não, que isso, eu não dou liberdade para o inimigo jamais. Mas quando damos liberdade para o inimigo? Quando ouvimos a voz de Deus e não obedecemos. Será que você tem obedecido à voz de Deus? Mesma voz que está aí dentro de você de maneira constante. Manassés agora está humilhado. Desceu ao fundo do poço. Foi arrancado do trono de Jerusalém. É levado verdadeiramente como um bicho pelo inimigo. Um jugo no pescoço, anzóis na sua boca, ganchos no nariz, jogado numa prisão. Manassés é levado para a Babilônia. Babilônia é o centro da feitiçaria do mundo. Os ídolos da Babilônia que Manassés adorava não puderam livrá-lo, não puderam socorrê-lo. E aparentemente para Manassés a sua vida estava encerrada, não havia escapatória. Subjugado pelo inimigo, amarrado no centro da feitiçaria mundial, em terras inimigas, Manassés estava perdido. Eu quero dizer para você nessa noite: o pecado não compensa. Quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Agora, quem é Manassés? Diferentemente da primeira posição que nós vemos, Manassés está cativo, algemado, angustiado. Não escutou a voz de Deus, teve que escutar a voz da vara. Na verdade, eu e você agora poderíamos ser pegos por um sentimento. Bem feito. Não é verdade? Você pensou nisso? Você não é melhor nem pior do que ninguém, né? Porque na verdade era paga pelos seus pecados. Bem feito. Não tem direito à salvação. Qual a salvação para um homem desses? Agora, nesse momento, nós temos que dizer: pronto, Deus agiu e Deus puniu. Ele deve pagar pelas suas atrocidades. Mas nesse ponto, não é o ponto final da história, é o ponto alto da história. Aquele homem truculento, cheio de pecados, faz algo que deve revelar também nas nossas vidas. A humilhação daquele homem revela um homem quebrantado. A sua prisão o leva para perto de Deus. No meio do seu limite, final das suas forças, aquele homem faz algo inesperado. No meio da angústia surge um movimento em direção ao Deus que ele sempre conheceu, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel. E nesse ponto quero falar com você. Não importa o que já se passou até aqui. O que importa é o que você fará a partir daqui. Há uma nova porta aberta para você. Há uma nova esperança para você. Olhe comigo, veja o que diz no verso 12. Em sua angústia, o quê? Ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Com a lista de pecados repulsiva que você ouviu, e eu fui, de repente, até cansativo, na lista de pecados de Manassés, mas era importante para que você entendesse como esse homem chegou até aqui. Aquele homem clama a Deus, o Senhor o salva. Mas ele não clama ao Deus dos ídolos da Babilônia. Ele não clama às imagens que ele propriamente construiu. Ele não se curva novamente aos exércitos celestes. Ele clama ao Deus que é rico em perdoar.
ao Deus que tem prazer em misericórdia, ao Deus que para Ele não há nenhuma causa perdida. Quero dizer a você nessa noite, do meio do fundo do poço que você se encontra, no mais profundo lamaçal, você pode clamar ao Senhor nessa noite e ainda se encontrar com Ele nessa noite, porque Deus é rico em perdoar, porque Ele pode fazer uma nova trajetória na sua vida a partir de então. Do meio dos seus maiores momentos de crise, você não está sozinho, meu irmão, Deus está lhe ouvindo. Aquele homem não apenas estava afundado nos seus pecados, ele estava em Babilônia, no centro da feitiçaria mundial, o local onde se adoravam todos os deuses. Mas no meio daquela maior crise, ele ainda clama, e ele não está sozinho, Deus está lhe ouvindo. Eu quero dizer a você nessa noite, Deus está lhe ouvindo, Deus está lhe vendo, Deus está acompanhando a sua vida, Deus é rico em perdoar. Aquele que perdoou Manassés pode perdoar você também. Eu quero crer que a sua lista de pecados não se compara com a de Manassés. No calabouço daquela prisão, ainda lá, Deus estava com Manassés. E Ele está aqui nessa noite com você. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Não foi a chuva, não foi a falta do que fazer, não foi uma carona, não foi um vizinho, foi Deus que lhe trouxe aqui nessa noite. Deus mandou a Assíria contra Manassés. Deus mandou Manassés para a prisão, para não ter que mandá-lo para o inferno. Mandou Manassés para a prisão. Naquela prisão começou a restauração de Manassés. E por muitas vezes, não são poucas, a gente se pergunta o porquê de certas situações das nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes a gente se pergunta por que passamos por alguns problemas, por que enfrentamos alguns dissabores, por que enfrentamos alguns ventos contrários. Meu irmão, quando alguém da igreja falar para você, não murmure, não reclame, isso não é um jargão evangélico, isso é uma verdade. Porque essas situações podem ser o escape de Deus para a sua vida. Muitas vezes enfrentamos um desemprego, a falta de alguma coisa, uma adversidade, algo que esperamos muito e não acontece, e aquilo que não esperamos acaba acontecendo. Uma hora aquela notícia bate à sua porta, mas aquelas são situações que Deus está promovendo. Deus mandou Manassés para a prisão para não ter que mandá-lo para o inferno. Meu querido irmão, Deus não tem compromisso com aquilo que você quer ter. Deus não tem compromisso com planos terrenos. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Deus está pronto para mover céus e terra para que você não pereça. Ele enviou o seu Filho para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. A igreja não é um supermercado. Você não entra aqui para catar o que você precisa na prateleira e ir embora. A igreja não é um local, a igreja é um movimento. A igreja não acontece domingo, a igreja acontece de segunda a sábado. A igreja acontece lá quando você chegar no seu trabalho amanhã. A igreja acontece quando você acabar de acordar. Domingo é a reunião dos fiéis. É a reunião da ressignificação. É a reunião daqueles que vão contar as vitórias da semana. Daqueles que vão dizer aquilo que o Senhor fez. Não permita que a sua vida cristã aconteça apenas no domingo. Deus tem compromisso unicamente com a sua palavra. E Ele está disposto a mover os céus, a mover o sol, a mover a terra, a mover as águas, a mover céus e terra, para que você não pereça. E naquela conversão, naquela prisão, começa a conversão de Manassés, a conversão que começa com arrependimento, com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que aquilo que ele estava fazendo era mal perante o Senhor. A Bíblia não diz que apenas ele orou, a Bíblia diz que Manassés muito se humilhou
perante seu Deus, ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro. Manassés não se justificou, Manassés não endureceu o seu coração, ele se curvou, se humilhou, se arrependeu. O convite que eu quero te fazer nessa noite: se arrependa, se humilhe, se entregue nessa noite, e reconheça que se há algum caminho mau na sua vida, esse é o início da sua restauração. Não pense que não é possível. Deus transformou a vida de Manassés a partir de um clamor sincero. Manassés, aquele que vivera toda a sua vida invocando mortos, adorando ídolos, adorando estrelas, levando ao altar do Senhor deuses pagãos. Mas agora, na hora do aperto, esses deuses não puderam fazer nada por ele. Mas agora naquela prisão, o Deus dos céus estende as mãos a ele e ouve o seu clamor. Esse é o Deus poderoso que está sendo anunciado a você nessa noite. Um Deus, como diz no Salmo 103, que não nos trata consoante os nossos pecados, que não corresponde de acordo com as nossas iniquidades, antes ele é grande em amor. Teólogos do mundo inteiro tentam explicar quem é Deus. Estudiosos tentam o mundo inteiro explicar quem é o Senhor. E muitas vezes Deus não se permite explicar. Mas em algumas situações ele permitiu, dizendo na sua palavra: Deus é amor. Se você perguntar para um estudioso dos céus quantas estrelas tem no firmamento, eles não saberão te responder. Falarão um número perto de bilhões de exércitos celestes. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, lá em Jeremias, ele conhece todas as estrelas pelo nome e as chama. E por ele ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. O Deus que mede as águas do oceano na palma da mão. O Deus que pega as areias de toda a terra e mede numa balança de precisão. O Deus que descobre o firmamento como se estivesse abrindo uma cortina. O Deus que está de maneira controlada ainda na sala do universo. Esse é o Deus a quem você serve. Que não apenas formou as estrelas, mas as chama pelo nome. E por ele ser forte em força e grande poder, nenhuma delas vem a faltar. Muitas vezes Deus não se permite uma explicação acerca da sua atuação ou do seu nome. Mas na sua palavra está descrito que Deus é luz. Na sua palavra está descrito que Deus é amor. Agora, na hora do aperto, nenhum dos ídolos de Manassés o puderam socorrê-lo. Mas o Deus dos céus ouviu a sua voz. Não sei por quantas situações você tem passado nessa noite. Eu não sei quais são as questões que te colocaram aqui nessa noite. Eu não sei quantos foram os problemas que você atravessou nessa semana, mas eu quero dizer uma coisa: clame a Deus, grite por socorro, levante a sua voz, porque ainda há esperança para a sua alma. Você não pode imaginar o poder que há na oração, então você pode clamar nessa noite. Verso 13 diz: quando ele orou ao Senhor, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Acontece aqui um novo movimento. Quando Manassés volta-se para Deus, Deus volta-se para ele. O Deus que ouviu o seu clamor é aquele Deus que restaurou a sua vida, restaurou o seu reino e restaurou a sua alma. Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou novamente, Deus restituiu o seu reino. Eu quero voltar àquilo que eu lhe disse no início: não importa quão longe você tenha ido, ou quão profundo o poço que você tenha caído, Deus está pronto a te perdoar, se você o aceitar e voltar para Ele nessa noite. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Deus também pode abrir os olhos da sua alma nessa noite. Deus pode abrir o seu coração para crer. Ele pode tirar as escamas, a cortina dos seus olhos. Ele pode dar a você um novo entendimento espiritual. Ele pode revelar a você a glória do seu Filho Jesus. Ainda há algo, após essa oração de Manassés que ele fez, demonstrando que a sua oração não era uma questão de aperto.
E essa é uma questão que nós precisamos falar. Fazemos lindas orações no domingo, mas durante a semana esquecemos sequer da mensagem, né? Não lembramos nem do que ouvimos. Há estudos que dizem que na quarta-feira os cristãos esqueceram a mensagem de domingo à noite. Manassés não apenas orou, não olhou os céus apenas. Ele não apenas estendeu as suas mãos na hora de uma dificuldade. Manassés confirmou seu arrependimento. Olha o verso 15. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Não há arrependimento sem mudança de vida. Não há arrependimento sem mudança de conduta. O evangelho que não transforma, você pode voltar lá e devolver, porque ele está com um defeito de fabricação. O evangelho é a mensagem transformadora. O evangelho é a prática da nova conduta de vida. Entre as práticas centrais da igreja está lá imitar, copiar, identificar-se com o modelo de vida de Jesus e aplicá-lo na sua vida. Não há mudança sem arrependimento, não há arrependimento sem mudança. Nova conduta. Se Manassés ficasse apenas naquele clamor, naquela oração, seria algo do momento. Seria uma oração apenas para se livrar do castigo, do perigo, para se livrar daquela prisão. Não desenvolva, meu irmão, apenas um relacionamento com Deus em momentos de aperto. Manassés não fez isso. E de repente Deus está aqui nessa noite falando ao seu coração sobre situações que precisam mudar na sua vida. Talvez você já aceitou o Senhor Jesus, você é um cristão, você já se batizou. Mas domingo após domingo, culto após culto, Deus está falando ao seu coração sobre situações que precisam mudar. Tome coragem, meu irmão. Coragem para impor mudança na sua vida. Estamos aí indo para o 4º mês do ano. Daqui a pouco nós estamos em dezembro e você está olhando para trás, vendo as promessas que você não cumpriu. De repente a dieta, né? Estamos esperando agora passar a Páscoa para começar a dieta, né? Passar o negócio do chocolate aí, e aí volta a dieta. Daqui a pouco vem as férias vem Corpus Christi, daqui a pouco vem julho. A dieta não começa nunca, né? O problema não é só a dieta, o problema são coisas que a gente precisa resolver e não resolve. Mas está falando com você, meu irmão, tome coragem. Põe mudança na sua vida. Comece esse ano a fazer algo novo. Nós queremos bons resultados. Nós queremos colher bons frutos. Nós queremos fazer as mesmas coisas de sempre. Para coisas novas, atitudes novas. Com as atitudes de hoje, você está vendo o que você está colhendo na sua vida. Se você quer colher novos frutos, vai precisar plantar novas sementes. Manassés não apenas orou, ele fez uma faxina na casa de Deus. Ele fez uma faxina na sua vida. Tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado lá dentro. Arrependimento implica em mudança. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, é pura emoção. E as emoções são passageiras. Manassés não apenas tirou o que estava errado, ele também restaurou o altar do Senhor na sua vida. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele se voltou a Deus de todo o seu coração. Ele foi convertido a Deus e passou a consagrar-se a Deus. Começou a liderar a sua nação de volta para o Senhor. Ao voltar para sua casa, Manassés demonstrou sinceridade de sua conversão, procurando ainda reparar todo o mal que havia feito. Quais são, nessa noite, as mudanças que você precisa operar na sua vida? Será que você ainda não reconheceu que o Senhor Jesus é o Deus da sua vida? Será que você está lá ainda naquele versículo de Manassés, onde o Senhor diz: Deus falou com o seu povo e com Manassés, mas esses não lhe deram ouvido? Será que você vai sair daqui nessa noite, mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor e não mudando nada? Será que você vai sair dessa noite aqui, mais uma vez, sem impor nenhuma mudança na sua vida? Quais são as mudanças que você precisa operar hoje na sua vida? Qual o local que você se encontra nessa noite? Talvez você esteja ainda na prática do pecado, como Manassés estava. Ou talvez você já chegou no fundo do poço. Ou talvez você está querendo abrir a sua vida para esse clamor.
lamaçal do pecado, na prisão, numa encruzilhada da vida, em uma tempestade, não importa onde você esteja, Deus está pronto para lhe ouvir. Deus está aqui nessa noite, Deus está ao seu lado, Ele é poderoso para intervir em toda e qualquer situação da sua vida. Não faça como Manassés. Não espere uma tragédia acontecer na sua vida para que você se volte para Ele. Olhe hoje, volte hoje. O pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. Então, meu irmão, minha irmã, o dia é hoje. O dia é hoje de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. Se você voltar para Ele nessa noite, agora mesmo, Deus tem o poder de ouvir o teu clamor, restaurar a sua alma e dar a salvação. Tome coragem para impor mudanças na sua vida, para que você possa ver o agir de Deus através de você. Queria que você baixasse sua cabeça, eu quero orar por você. Aí no seu lugar, onde mesmo você está, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, de maneira muito singela, se essa mensagem falou ao seu coração, se há algo para mudar na sua vida, se há mudanças para você impor, se há situações da sua vida que precisam ser refeitas, se você deseja voltar-se para o Senhor nessa noite, mas você está longe dos caminhos dele, você quer voltar nessa noite, eu queria apenas que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Onde você estiver, se você ficar de pé, eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você. O Senhor falou com você nessa noite, o Senhor falou ao seu coração. Se há mudanças que precisam ser impostas na sua vida, apenas com a sua mão levantada, eu quero fazer essa oração por você, pedindo que Deus restaure a sua vida, pedindo que Deus refaça a sua trajetória. Manassés terminou o seu reinado honrando a Deus. O Deus que perdoa Manassés pode perdoar a sua vida nessa noite. Vamos orar. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus. Nós somos gratos, porque não há local tão longe que o Senhor não esteja nos vendo. Tua palavra diz que antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já a conhece. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda ali o Senhor haveria de estar. A esses que levantaram a mão nessa noite, ó Deus, cuida, trata, acompanha, faz uma restauração na vida dos teus filhos, ó Pai. Onde quer que eles estejam, seja no lamaçal de pecado, seja no mais profundo poço da vida, seja, ó Deus, no mais profundo abismo, o Senhor ainda os acompanhará. Perdoa os pecados nessa noite, ó Deus. Dá a eles, ó Pai, uma nova perspectiva de vida. Dá a eles, ó Deus, um novo parecer, uma nova trajetória. O Deus que restaurou, o Deus que renovou, o Deus que perdoa Manassés, pode fazer isso com as nossas vidas nessa noite. Por isso nós oramos a Ti, gratos. Que o Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.